Vamos para mais uma leitura comentada dos arquétipos do tarô nas histórias bíblicas. E hoje a gente vai falar aqui do arquétipo do diabo. E hoje o texto é grande, o tempo é curto, então já vamos direto à leitura aqui do texto. No nosso estudo anterior, falamos da transição e da coexistência do arquétipo da temperança e do diabo no tarô e também nas histórias bíblicas. Se você tiver interesse de assistir o vídeo anterior, é só clicar aqui no perfil e ver o vídeo anterior a este. Hoje vamos aprofundar um pouco mais na simbologia deste arcano e eu vou trazer aqui um resumo dos significados deste mistério que já vimos no estudo anterior. Se na temperança tem fluxo e circulação e integração das polaridades, no diabo essas polaridades elas viram correntes mentais, onde tudo passa a ser visto com extremidades coaguladas, como extremidades coaguladas. Por isso, essa carta representa as crenças limitantes, o desejo de possuir, de controlar e de ter poder. As ambições, os apegos materiais, o prazer e as compulsões, os excessos, os exageros e os extremos, a identificação exagerada com a matéria, os vícios, os padrões repetitivos, porque a mente já se acostumou com aquele padrão de prisão. Aqui nessa carta vamos ver tudo que vai de um extremo ao outro, sem se equilibrar. Por exemplo, de um lado da corrente, podemos ter um evangélico religioso, do outro, um niilista dogmático, que é escravo da ausência de significados. Ele se prende à matéria e à negação absoluta, anulando a sua capacidade de sentir ou de se conectar com o sutil. Se de um lado da corrente nós temos o ciúme controlador, do outro lado temos a permissividade passiva. De um lado temos a escassez, do outro lado a luxúria. De um lado, tudo o que queremos que os outros vejam em nós, o que na psicologia é chamado de persona, e do outro lado temos tudo o que queremos esconder, reprimir, fazer escondido ou dissimular, que são as nossas sombras. Isso é só para exemplificar essas extremidades que tem aqui na carta do diabo, que são essas correntes aqui, e simbolizado pelo esse homem e essa mulher, que são aprisionados aqui, mas aprisionados de uma forma que, se eles quisessem se libertar, eles se libertariam. E para o melhor entendimento, não devemos olhar para o diabo como uma entidade, um personagem específico, né, ou uma entidade, ou um anjo caído, mas como um princípio arquetípico de divisão, polarização e escravidão dos extremos. Na Bíblia, o termo grego usado para diabo é diabolos, que significa aquele que separa, aquele que divide, aquele que lança uma coisa contra a outra. Por isso eu dei ênfase aqui de um lado da corrente e do outro. Quando olhamos para as línguas originais da Bíblia, o grego, que está no Novo Testamento, e o hebraico antigo do Antigo Testamento, o que hoje chamamos de nome próprios eram, na verdade, títulos funcionais. Eles descreviam uma função ou uma ação no cenário cósmico e humano. Vamos mergulhar na anatomia dessas palavras para entender como elas se complementam. Literalmente, diabolos é aquele que atira algo entre duas coisas, para parti-las ao meio. Na prática do texto bíblico, essa quebra da unidade acontece através de duas ações principais, a calúnia e a fofoca. No grego clássico e no uso secular do Novo Testamento, diabolos é usado simplesmente para descrever um caluniador humano, alguém que distorce a verdade para estragar uma relação. Por exemplo, no texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 11, quando o texto orienta que as mulheres não sejam mexeriqueiras. A palavra grega usada no plural é exatamente diabolos. No sentido teológico, ele é um arquétipo que tenta quebrar o vínculo original entre o Criador e a criação, como na narrativa do Éden, gerando a dúvida e a separação, promovendo a discórdia. O antônimo exato de diabolos no grego é símbolos, que significa jogar junto, unir ou reunir, enquanto o símbolo une e integra, o diabólico, fragmenta e desintegra. Já no hebraico, Satanás ou Ra-Satã, e aqui a gente tem a palavra no hebraico, o oponente é traduzido como oponente e promotor. Quando passamos para o hebraico do Antigo Testamento, a palavra original é Satã. Ela não nasce como o nome de uma criatura vermelha com capa vermelha e com chifres, mas sim como um substantivo comum, que significa adversário ou opositor, aquele que obstrui o caminho. Tanto é que no texto hebraico a palavra é usada para seres humanos comuns. Por exemplo, quando o rei Davi é visto como um adversário político em uma guerra, o texto diz que ele é um Satã. Esse texto está lá em 1 Samuel, no capítulo 29.
Até mesmo o anjo do Senhor, quando se coloca na estrada, para bloquear o caminho do profeta Balaão e de sua jumenta, esse anjo do Senhor também assume a função de Satã. Essa história bíblica também está no livro de Números, no capítulo 22. A força do artigo Ha-Satã. Quando a Bíblia hebraica coloca o artigo definido Ha, é o que equivale ao nosso O, transformando a expressão em Ha-Satã, o adversário, a função ganha um caráter judicial específico. É o que vemos claramente nos primeiros capítulos do livro de Jó ou na visão do profeta Zacarias no capítulo 3. No contexto de Jó, Ha-Satã, ele não atua como um rebelde que desafia o poder de Deus, mas sim como um funcionário cético da corte divina que roda a terra procurando falhas na integridade dos homens e pede permissão ao juiz para testá-los. A fusão que a gente conhece hoje, aconteceu por volta do século III a.C., quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego por sábios judeus em Alexandria, a famosa tradução da Septuaginta. Quando os tradutores gregos se depararam com a função jurídica de Ha-Satã, o acusador, o adversário do tribunal celeste, eles escolheram a palavra grega que melhor descrevia alguém que tenta derrubar o outro por meio de acusações, que é a palavra diabolos. Assim, os dois conceitos se uniram. O adversário legal, que é Satanás, que aponta o dedo e acusa as imperfeições humanas na corte, e o divisor, que é o diabo, que usa a calúnia e a distorção para quebrar a harmonia, separando o homem da sua essência e da sua comunidade e do divino. Sendo assim, o diabo bíblico não aparece apenas como uma entidade externa, mas como toda a força que transforma diferenças em oposições, desejos em compulsões, crenças em fanatismos e necessidade em prisões. Enquanto a temperança une os contraditórios e permite o fluxo da vida, o diabo fixa a consciência em um dos polos da existência, criando a ilusão de que apenas um lado da realidade é verdadeiro. Assim, o arquétipo do diabo manifesta-se sempre que o ser humano abandona o centro e torna-se escravo de um dos extremos. Vamos exemplificar isso agora nos próprios textos bíblicos. A temperança mistura as águas, o diabo separa as águas. A temperança, ela une, o diabo, ele divide. A temperança cria circulação, o diabo cria fixação. A temperança integra os opostos. O diabo faz a pessoa se identificar completamente com um dos polos. Dentro dessa lógica, várias histórias bíblicas podem ser lidas como manifestações desse arquétipo. Por exemplo, aqui, o nosso primeiro exemplo, a história de Adão e Eva. Vou ter que parar o vídeo de novo e fazer uma segunda parte, porque já não vai caber aqui no tempo.